No coração de um vilarejo esquecido pelo tempo, onde o silêncio era quebrado apenas por sussurros e os segredos eram a moeda mais valiosa, vivia a jovem viúva Helena. Desde a morte de seu marido, Antônio, o ar que ela respirava parecia mais pesado, denso com o desprezo da família Ferreira, a estirpe de seu falecido esposo. Eles a viam não como luto, mas como um obstáculo, uma peça solta na engrenagem de sua ganância. Naquele dia, o sol lançava seus raios impiedosos sobre o pátio de terra batida, testemunhando mais uma vez a crueldade humana em sua forma mais pura. A discussão havia começado por nada, por um pretexto fútil sobre a herança que eles cobiçavam, a pequena casa e o terreno que eram por direito de Helena. Lourdes, a matriarca de coração endurecido, liderava o ataque com palavras que cortavam mais que facas. Seus filhos Valdemar e Kleber, homens rudes e de pouca inteligência, mas de muita força bruta, eram os executores de sua maldade. Eles cercaram Helena como lobos, seus olhos brilhando com uma fúria desproporcional. Ela tentou argumentar, tentou apelar para a memória de Antônio, mas suas palavras se perdiam no vento. Foi então que a violência explodiu. Um empurrão de Valdemar a fez tropeçar. Um golpe de Kleber a levou ao chão. Caída, indefesa, ela sentiu as botinas pesadas contra seu corpo, a dor se espalhando como fogo. Os vizinhos, atraídos pelos gritos, abriram frestas em suas janelas, espiando com uma mistura de medo e curiosidade mórbida, mas nenhum deles ousou intervir. O medo da família Ferreira era uma corrente invisível que acorrentava toda a vila. Helena sentiu o gosto de sangue na boca, sua visão turvando-se com as lágrimas e a dor. Ela estava prestes a desistir, a se entregar à escuridão que a chamava, quando uma sombra se projetou sobre ela. Do outro lado da rua poeirenta, um homem alto, de ombros largos e semblante indecifrável, caminhava com uma determinação que parecia dobrar o próprio ar ao seu redor. Era Damião, o homem que morava na grande casa no topo da colina, uma figura temida e envolta em mistério, sobre quem todos contavam histórias, mas ninguém realmente conhecia. O que a família Ferreira não sabia era que aquele homem não era um mero espectador. O destino tinha uma surpresa reservada para eles. E a chegada de Damião era o primeiro trovão de uma tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Damião atravessou a rua, seus passos firmes e silenciosos ecoando no silêncio repentino. Os agressores pararam, surpresos e intimidados por sua presença. Ele não lhes dirigiu uma única palavra. Seus olhos, escuros e profundos, fixaram-se na figura frágil e ensanguentada de Helena no chão. Sem pedir permissão, sem esperar por explicações, ele se inclinou. Com uma força que parecia sem esforço, ele a ergueu em seus braços como se ela não pesasse nada. Helena, em seu torpor de dor, sentiu-se protegida pela primeira vez em meses. Ela ergueu os olhos para o rosto sério de seu salvador. Foi então que ele falou, sua voz grave e decidida, cortando a tensão como uma lâmina. Você vem comigo. Ninguém ousou contestar. Damião se virou e, carregando Helena, começou a caminhar para longe daquela cena de horror, para longe da vila, em direção à sua casa na colina, em direção a um futuro incerto que, pela primeira vez, continha uma centelha de esperança. A vida faria a família Ferreira pagar caro por cada lágrima e cada gota de sangue derramada por Helena. Ninguém podia imaginar que aquele ato de resgate era o início do fim para os tiranos daquele vilarejo. A crueldade da família Ferreira não havia começado naquele dia. Era um veneno lento, administrado em doses diárias desde a morte de Antônio. Helena, uma jovem de coração puro que se casara por amor, viu-se aprisionada numa teia de manipulação e ódio. Lourdes, sua sogra, nunca a aceitara. Ela via em Helena não a esposa de seu filho, mas uma intrusa que viera de fora para roubar um pedaço de sua família, um pedaço de sua herança.
Após a morte súbita de Antônio, essa aversão se transformou em uma campanha de terror psicológico. Lourdes a culpava abertamente pela perda, sussurrando para os vizinhos que a tristeza de Helena era falsa, que ela estava apenas interessada na propriedade. Can you imagine this mother's pain? Uma dor pervertida transformada em arma contra uma inocente. Os cunhados, Valdemar e Kleber, eram os braços da maldade de sua mãe. Homens que resolviam tudo com os punhos e a intimidação, eles visitavam Helena constantemente. Suas visitas não eram de consolo, mas de ameaça. Eles queriam que ela assinasse os papéis, que entregasse a casa e a terra e desaparecesse. É melhor para você, dizia Valdemar, seu hálito cheirando a álcool barato. Esta terra pertence aos Ferreiras. A pobre viúva, que só queria viver seu luto em paz, era forçada a suportar suas presenças ameaçadoras, os olhares cobiçosos que mediam cada canto de sua casa. O sofrimento de Helena era um espetáculo silencioso. Ela chorava à noite, abraçada ao travesseiro de Antônio, lembrando-se do homem gentil com quem se casara, tão diferente de sua família monstruosa. As paredes da pequena casa pareciam encolher ao seu redor. A solidão era sua única companhia. Seus dias eram preenchidos por um medo constante. Cada rangido do assoalho, cada sombra que se movia do lado de fora a fazia estremecer. Os Ferreiras começaram a isolá-la sistematicamente. Eles espalharam boatos venenosos pela vila. Diziam que Helena era amaldiçoada, que trouxera o azar para a família. Diziam que ela tinha um amante que desonrava a memória de seu marido. As pessoas do vilarejo, antes amigáveis, começaram a desviar o olhar quando ela passava. O padeiro lhe vendia o pão de ontem. No pequeno armazém, fingiam não vê-la esperando para ser atendida. Ela se tornou uma pária, uma fantasma em sua própria vida. Desesperada, Helena buscou ajuda. Sua ingenuidade a fez acreditar que a justiça existia, mesmo naquele lugar esquecido. Ela foi até o pequeno posto policial da vila. O delegado, um homem de barriga grande e olhar cansado, ouviu sua história com impaciência. Ele era um homem que sabia de que lado o pão caía. A família Ferreira era poderosa, influente. Ajudar aquela viúva desamparada só lhe traria problemas. Ele a dispensou com um aceno de mão, dizendo que eram problemas de família e que ele não podia se meter. Se ao menos ele soubesse a verdade, se soubesse que ao fechar a porta para Helena, estava selando seu próprio destino de desonra. Mas, naquele momento, ele apenas reforçou as grades da prisão de Helena. Sua segunda tentativa foi a igreja. O padre da vila, um homem idoso e temeroso de conflitos, ouviu sua confissão de sofrimento. Ele lhe ofereceu palavras vazias de consolo. Aconselhou-a a ter paciência, a rezar, a ser submissa. O sofrimento purifica a alma, minha filha, ele disse, sem entender a profundidade da maldade que ela enfrentava. Ele pediu que ela tentasse fazer as pazes com a família de seu marido, sugerindo que talvez a culpa fosse compartilhada. Helena saiu da igreja com o coração ainda mais pesado. A casa de Deus também lhe havia fechado as portas. Estava completamente sozinha. Ninguém na terra parecia se importar com seu tormento. A injustiça se intensificou. Certa noite, Valdemar e Kleber, mais bêbados que o normal, invadiram sua casa. Eles não a machucaram fisicamente naquela vez, mas a humilhação foi profunda. Eles reviraram seus pertences, quebraram um porta-retrato com a foto de seu casamento, rindo de suas lágrimas. Eles a empurraram para um canto e vasculharam os documentos de Antônio, procurando a escritura da casa. Helena tremia, encolhida, sentindo-se violada em seu próprio lar. Aquele foi o ponto em que uma parte dela se quebrou. A esperança, frágil como vidro, estilhaçou-se. Ela passou a viver em um estado de dormência, apenas sobrevivendo, esperando pelo fim. A comida tornou-se escassa.
Sem poder trabalhar e com o pouco dinheiro de Antônio se esgotando, ela passou fome. Suas bochechas, antes rosadas, tornaram-se pálidas e encovadas. A luz em seus olhos se apagou. O vilarejo assistia à sua lenta decadência, um espetáculo silencioso de crueldade consentida. Ninguém podia imaginar que, do alto da colina, olhos observavam tudo, esperando o momento certo para agir. Damião via o sofrimento de Helena, e a cada lágrima que ela derramava, a chama da vingança em seu coração ardia mais forte. Logo, muito em breve, os Ferreiras pagariam caro por sua arrogância. Eles pagariam por cada grama de dor que infligiram àquela alma inocente. O karma pacientemente tecia sua teia. A casa de Damião era um santuário de silêncio e ordem. Um contraste gritante com o caos e a violência que Helena acabara de deixar para trás. Ela acordou em um quarto espaçoso, com lençóis limpos e o cheiro de lavanda no ar. Uma mulher idosa, de rosto gentil e mãos enrugadas, estava ao seu lado, trocando a compressa em sua testa. Ela se apresentou como Sofia, a governanta da casa. Sofia cuidou de seus ferimentos com uma ternura que Helena não sentia há muito tempo, uma ternura que a fez chorar silenciosamente. Damião não aparecia com frequência. Ele era uma presença distante, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava, mas mantendo um espaço respeitoso. Helena o via às vezes no jardim, um homem solitário cuja tristeza parecia tão profunda quanto a sua. Os dias se transformaram em semanas. As feridas físicas de Helena começaram a cicatrizar, mas as internas ainda latejavam. Para ocupar sua mente, Damião lhe trazia livros de sua vasta biblioteca. Foi em um desses livros, um antigo volume de contos de fadas, que ela encontrou algo que mudaria tudo. Prensada entre as páginas, havia uma fotografia amarelada pelo tempo. Nela, 2 homens jovens sorriam para a câmera. Um deles era inconfundivelmente Damião, mais jovem, com um sorriso que ela nunca tinha visto. O outro homem, Helena sentiu o coração parar por um instante. Era seu pai. O mesmo rosto que ela só conhecia por uma única foto que guardava consigo. Seu pai, que morrera em um acidente misterioso quando ela era apenas uma menina. O que seu pai estaria fazendo em uma foto com Damião, o homem temido do vilarejo? As perguntas começaram a inundar sua mente. Ela nunca soubera muito sobre o passado de seu pai, apenas que ele era um homem bom e trabalhador que perdera tudo antes de morrer. Sua mãe, consumida pelo luto, falecera pouco tempo depois, deixando-a para ser criada por uma tia distante. Naquela noite, pela primeira vez, ela reuniu coragem para confrontar seu salvador. Ela o encontrou na varanda, olhando para as luzes distantes da vila. Com as mãos trêmulas, ela lhe mostrou a fotografia. "Quem é você?" ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Damião olhou para a foto e um véu de dor passou por seus olhos. "Ele era meu melhor amigo", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Seu pai, Afonso, e ele foi traído por esta vila." Enquanto isso, no vilarejo, a família Ferreira celebrava sua vitória. Com Helena fora do caminho, eles se sentiam os donos absolutos da propriedade. Lourdes já fazia planos para vender a terra a um empreiteiro da cidade grande, que prometia uma fortuna. Valdemar e Kleber, sentindo-se mais poderosos do que nunca, se pavoneavam pela vila, intimidando quem quer que cruzasse seu caminho. Contudo, uma pequena pedra apareceu em seu sapato. Ao vasculhar os papéis de Antônio, eles não conseguiram encontrar a escritura original da casa. Havia apenas uma cópia antiga e desgastada. Sem o original, a venda seria complicada. A ironia era brutal. Eles haviam expulsado a única pessoa que tinha o direito legítimo, mas agora se viam presos por uma burocracia que não conseguiam superar. A ganância deles os estava cegando para a teia que se fechava ao seu redor.
Damião, então, começou a revelar a verdade para Helena. Uma verdade sombria que estava enterrada há mais de 20 anos. Seu pai, Afonso, e o falecido Coronel Ferreira, marido de Lourdes e pai de Antônio, Valdemar e Kleber, haviam sido sócios. Eles possuíam juntos uma vasta extensão de terras, muito maior do que o pequeno lote onde Helena vivia. Mas o coronel era um homem consumido pela cobiça. Ele arquitetou um plano para roubar tudo de Afonso. Com a ajuda de um tabelião corrupto, ele forjou documentos, transferindo toda a propriedade para seu nome e deixando seu sócio e amigo na miséria. Afonso, devastado pela traição, tentou lutar, mas o poder e a influência do coronel eram esmagadores. Pouco tempo depois, ele morreu em um acidente de carro que Damião sempre suspeitou ter sido uma sabotagem. Damião, na época, um jovem sem poder ou recursos, jurou sobre o túmulo de seu amigo que um dia faria justiça. A pequena casa onde Helena morava era a chave de tudo. Era um pedaço insignificante da terra original que o coronel, em um ato de arrogância, colocou no nome de seu filho mais novo, Antônio, talvez para lavar a consciência ou simplesmente para esconder um ativo. Ele nunca imaginou que seu sócio traído tinha uma filha. Damião passou anos acumulando poder e riqueza, esperando o momento certo para expor os Ferreira. A chegada de Helena ao vilarejo, como esposa de Antônio, foi uma reviravolta do destino que ele não esperava. Ele a observou de longe, vendo a bondade de seu pai nela, e seu coração se encheu de um desejo protetor. Quando viu a família a atacando, soube que a hora havia chegado. Ele não estava apenas salvando uma viúva indefesa, ele estava colocando em movimento a engrenagem da vingança e da justiça. Helena ouvia tudo, chocada, as peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixando de uma forma terrível e dolorosa. Sua orfandade, sua pobreza, o sofrimento de seus pais, tudo fora causado pela mesma família que agora a atormentava. A tristeza deu lugar a uma nova emoção, a raiva. Uma raiva fria e determinada. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela era a herdeira de uma grande injustiça. O que faremos? Ela perguntou a Damião, seus olhos brilhando com uma nova força. Damião sorriu, um sorriso genuíno e feroz. Nós não faremos nada, ele disse. Nós vamos pegar de volta tudo o que é seu. Ele abriu um cofre escondido atrás de uma pintura e tirou uma pasta de couro. Dentro estavam os documentos que ele guardara por 2 décadas. Se ao menos os Ferreiras soubessem a verdade que estava prestes a explodir em seus rostos. Eles estavam prestes a aprender da maneira mais difícil, que o karma nunca esquece. A cada dia que passava, a revelação se aproximava, como uma onda gigante se formando no horizonte, pronta para varrer o império de mentiras deles. A verdade final, no entanto, era ainda mais chocante e estava guardada em um segredo que nem mesmo Damião conhecia por completo. A peça que faltava estava nas mãos da pessoa mais improvável, Sofia, a governanta de coração bom. Ela tinha sido uma amiga silenciosa de Antônio, o falecido marido de Helena. Ao contrário de seus irmãos e de sua mãe, Antônio carregava um fardo de culpa. Ele sabia da fraude de seu pai e desprezava a crueldade de sua família. Em seus últimos dias, enfraquecido por uma doença que sua família se recusava a tratar adequadamente, ele encontrou em Sofia uma confidente. Ele sabia que não viveria muito e temia pelo destino de Helena nas mãos de sua família. Pouco antes de morrer, com as mãos trêmulas, Antônio escreveu uma carta. Era uma confissão completa. Ele detalhava a fraude do coronel Ferreira, a falsificação dos documentos e o roubo das terras do pai de Helena. Ele implorava o perdão de Helena e a instruía a procurar Damião, o único homem que ele sabia que poderia protegê-la e ajudá-la a recuperar o que era seu por direito. Ele entregou essa carta a Helena em seu leito de morte.
Mas Lourdes, sempre vigilante, a viu e, após sua morte, arrancou o envelope das mãos de Helena antes que ela pudesse lê-lo, queimando-o e dizendo que eram apenas delírios de um homem febril. O que Lourdes não sabia era que Antônio, desconfiando de sua mãe, havia feito uma cópia. Ele a entregara a Sofia em uma de suas visitas secretas, pedindo que ela a guardasse e só a revelasse se a vida de Helena estivesse em perigo. Sofia guardou a carta como uma promessa sagrada. Quando Damião trouxe Helena, ferida e quebrada, para a casa, Sofia soube que a hora havia chegado. A preparação para a detonação da verdade foi meticulosa. Damião contatou um advogado influente da capital, um homem conhecido por sua aversão à corrupção. Ele apresentou as provas que reunira ao longo dos anos, cópias dos documentos originais que provavam a sociedade entre Afonso e o coronel Ferreira, depoimentos de antigos funcionários e a peça mais poderosa, uma confissão assinada pelo velho tabelião que Damião localizara em seu leito de morte, atormentado pela culpa. Com a carta de Antônio, fornecida por Sofia, o caso era inegável. Eles não iriam apenas processar os Ferreiras, eles iriam desmascará-los publicamente. O dia da revelação foi escolhido a dedo. Era o dia em que os Ferreiras iriam se encontrar com o empreiteiro na Praça da Vila para assinar o contrato preliminar de venda da terra. Eles queriam fazer disso um espetáculo, uma demonstração de seu poder. Mal sabiam eles que o espetáculo seria, de fato, o deles, mas de uma forma que nunca poderiam ter imaginado. Naquela manhã, um carro preto e luxuoso, diferente de tudo que o vilarejo já vira, parou na praça. Dele saíram Damião, vestido com um terno impecável que o transformava de um recluso misterioso em um homem de poder e autoridade. Ao seu lado estava Helena. Ela não era mais a viúva frágil e assustada. Havia uma força em seu olhar, uma dignidade em sua postura. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus cabelos estavam arrumados. A transformação era tão chocante que os moradores que se reuniram na praça mal a reconheceram. Logo atrás deles, vieram o advogado e 2 oficiais de justiça. Lourdes, Valdemar e Kleber estavam no centro da praça, ao lado do empreiteiro, se gabando de seu novo negócio. Quando viram Damião e Helena se aproximando, seus sorrisos vacilaram. A confusão se transformou em alarme. "O que você está fazendo aqui?" rosnou Valdemar para Helena. "E quem é você para se meter nos nossos assuntos?" Ele cuspiu para Damião. A ironia era brutal. Eles estavam prestes a descobrir exatamente quem ele era. Damião não respondeu. Ele simplesmente fez um sinal para o advogado. Com uma voz clara e alta, para que toda a praça pudesse ouvir, o advogado começou a falar. Ele anunciou que estava ali para executar uma ordem judicial de reintegração de posse em nome de sua cliente, a senhora Helena de Albuquerque, a legítima herdeira das terras de seu pai, Afonso de Albuquerque. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. O sobrenome de Helena era uma novidade para todos. Lourdes riu, um som estridente e nervoso. "Que absurdo! Essa terra é dos Ferreiras. Essa mulher não tem nada!" Ela gritou. Foi então que Damião deu um passo à frente. Em suas mãos, ele segurava os documentos. "Esta terra", disse ele, sua voz ressoando com autoridade, "foi roubada do pai desta mulher há mais de 20 anos por seu falecido marido, o coronel Ferreira." Ele ergueu a confissão do tabelião. "Temos provas. Temos a confissão do homem que o ajudou na fraude." O rosto de Lourdes ficou branco como cera. Valdemar e Kleber trocaram olhares de pânico. Eles sabiam das histórias, dos rumores sobre as origens da fortuna de seu pai, mas sempre as descartaram. A reação física deles foi instantânea e reveladora. Lourdes começou a tremer incontrolavelmente, sua mão agarrando o peito como se estivesse sofrendo um ataque. Valdemar, o Brutamontes, deu um passo para trás, seu rosto vermelho de fúria e medo. Kleber começou a suar frio, olhando de Damião para sua mãe.
procurando uma saída que não existia. O empreiteiro, sentindo o cheiro de fraude, recuou discretamente, tentando se dissociar da cena. Naquele momento, tudo mudou. Os papéis se inverteram de forma espetacular. Os caçadores se tornaram a caça, mas o golpe final ainda estava por vir. Damião fez um sinal para Sofia, que se aproximou com a carta de Antônio na mão. Talvez vocês reconheçam a caligrafia de seu próprio filho e irmão, disse Damião, entregando a carta ao oficial de justiça. O oficial leu a carta em voz alta. Cada palavra de Antônio era um prego no caixão da família Ferreira. A confissão do roubo, o pedido de perdão a Helena, a menção à crueldade da própria família. A praça inteira ouviu o testamento de um homem culpado, expondo a maldade de sua própria estirpe. Ao final da leitura, um silêncio mortal caiu sobre a praça. Os moradores olhavam para os Ferreiras, não mais com medo, mas com desprezo. A máscara havia caído. Diante de todos, eles foram revelados como ladrões, mentirosos e tiranos. Lourdes soltou um grito de negação, um som animalesco de pura agonia. A humilhação era total, pública e irreversível. O narrador, como um juiz moral, se regozijava. A justiça, por tanto tempo adormecida, finalmente despertara. O castigo da família Ferreira foi tão rápido e devastador quanto a revelação de seus crimes. A justiça poética, por vezes lenta, pode ser terrivelmente completa. No momento em que a carta de Antônio terminou de ser lida na praça, os oficiais de justiça entregaram a Lourdes, Valdemar e Kleber as intimações. As acusações eram graves: fraude, formação de quadrilha, apropriação indébita e, após uma investigação mais aprofundada, suspeita de envolvimento na morte de Afonso de Albuquerque. O império, que o coronel Ferreira construiu sobre mentiras, começou a ruir como um castelo de cartas. Seus bens, incluindo a grande casa da família e todas as contas bancárias, foram imediatamente congelados por ordem judicial. Eles perderam tudo o que valorizavam em questão de minutos. A cena da prisão foi um espetáculo de humilhação pública, saboreado por cada morador que já havia sofrido sob o jugo dos Ferreiras. Valdemar tentou resistir, como o animal encurralado que era, mas foi rapidamente subjugado e algemado. Kleber começou a chorar, um choro patético de um homem fraco que só era corajoso quando estava em bando. Lourdes, a matriarca orgulhosa, desmoronou completamente. Ela se jogou no chão, gritando e amaldiçoando Helena, Damião e até mesmo a memória de seu próprio marido e filho. Sua performance de loucura não comoveu ninguém. Apenas selou sua imagem de vilã patética. Enquanto eram levados para o carro da polícia, sob os flashes dos celulares dos moradores, eles viram Helena de pé ao lado de Damião. Ela não exibia um sorriso de triunfo, mas uma serenidade digna que era para eles o pior dos castigos. Os vilões secundários também não escaparam. O delegado de polícia, que se recusara a ajudar Helena, foi investigado por prevaricação e conivência. Ele perdeu o cargo e a aposentadoria, terminando seus dias em desgraça. O padre, que aconselhou submissão em vez de justiça, perdeu a confiança de sua congregação. Sua igreja ficou vazia, um testemunho silencioso de sua falha moral. Os vizinhos que observaram a agressão sem fazer nada foram consumidos pela vergonha. Eles tentaram se aproximar de Helena para pedir perdão, mas suas desculpas soavam vazias. Eles tiveram que conviver com a memória de sua própria covardia. O karma nunca esquece, e ele tem uma maneira de punir não apenas os agressores, mas também aqueles que permitem que a maldade floresça com seu silêncio. Helena, por outro lado, viu sua vida se transformar da noite para o dia. A justiça confirmou que ela era a única herdeira de todas as terras que haviam pertencido a seu pai. Ela não era apenas dona de uma pequena casa, mas de uma propriedade vasta e valiosa. De repente, a viúva pobre e oprimida se tornou a mulher mais rica e poderosa da região.
Mas a riqueza não a corrompeu. Pelo contrário, ela a usou para curar as feridas da comunidade. Sua primeira ação foi transformar a antiga e opressiva casa dos Ferreiras, agora de sua propriedade, em um abrigo para mulheres vítimas de violência. O lugar que fora um símbolo de tirania tornou-se um farol de esperança. O julgamento dos Ferreiras foi rápido. As provas eram esmagadoras. Desesperados, Valdemar e Kleber se voltaram um contra o outro, cada um culpando o outro e sua mãe, em uma tentativa fútil de reduzir suas sentenças. Suas acusações mútuas apenas pintaram um quadro mais claro de uma família disfuncional unida apenas pela ganância. Lourdes, em seu depoimento, parecia uma sombra de si mesma, alternando entre a negação delirante e a raiva impotente. O juiz, ao proferir a sentença, não demonstrou piedade. "Vocês não roubaram apenas terras e dinheiro", disse ele, sua voz severa ecoando no tribunal. "Vocês roubaram a dignidade, a paz e quase a vida de uma mulher inocente. Vocês perpetuaram uma injustiça que durou décadas." As sentenças foram as mais duras possíveis. Anos de prisão, sem possibilidade de condicional. A reputação deles foi pulverizada para sempre. O nome Ferreira tornou-se sinônimo de vergonha e crime. A vida os fez pagar por cada lágrima que Helena derramou, com juros. Helena assistiu ao julgamento, não por vingança, mas para ver o ciclo se fechar. Ao sair do tribunal, livre do peso do passado, ela olhou para o céu. Damião estava ao seu lado, como sempre. Ele não era um amante, mas algo mais profundo, um guardião, um amigo, a personificação da promessa que fizera a seu pai tantos anos antes. A justiça poética não era apenas sobre a punição dos maus, mas sobre a restauração da ordem e a vindicação dos justos. A riqueza que Helena herdou não era sua maior vitória. Sua maior vitória foi recuperar seu nome, sua história e sua força. Ela se tornou a prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, a aurora da justiça pode, eventualmente, raiar. Passaram-se 5 anos. O vilarejo, antes um lugar de medo e segredos, havia se transformado. A influência tóxica da família Ferreira desaparecera, dando lugar a um novo senso de comunidade e responsabilidade. O antigo medo deu lugar ao respeito por Helena, a mulher que sofrera em silêncio e emergira mais forte do que todos. Ela não era mais vista como a viúva de Antônio, mas como Dona Helena, a benfeitora que usou sua fortuna e sua história para criar um futuro melhor para todos. O abrigo que ela fundou na antiga casa dos Ferreiras era um sucesso, tendo ajudado dezenas de mulheres a escapar de situações de violência e a reconstruir suas vidas. Ela também investiu na infraestrutura da vila, construindo uma nova escola e um pequeno centro de saúde. A mulher que um dia fora humilhada e expulsa tornou-se o coração pulsante da comunidade. Damião continuou sendo seu fiel conselheiro e amigo. O homem, antes temido e recluso, agora era uma figura respeitada, frequentemente visto ao lado de Helena em seus projetos comunitários. O peso da vingança que ele carregara por tantos anos havia sido substituído pela paz de ter cumprido sua promessa. Ele encontrou em Helena não apenas a filha de seu melhor amigo, mas uma alma gêmea na resiliência e na dedicação à justiça. Juntos, eles honraram a memória de Afonso, não com tristeza, mas com ações que trouxeram bondade e progresso para o lugar que um dia o destruiu. A amizade deles era um testemunho de lealdade e cura. E quanto aos Ferreiras, a ruína deles foi completa e permanente. Lourdes morreu na prisão, consumida pela amargura e pela loucura. Valdemar e Kleber, após cumprirem suas longas sentenças, saíram da prisão como homens quebrados e envelhecidos. Ninguém no vilarejo os queria por perto. Eles tentaram viver em cidades vizinhas, mas a história de seus crimes os seguia como uma sombra.
Reduzidos à pobreza e ao ostracismo, eles terminaram seus dias em empregos precários, vivendo em quartos alugados e imundos, assombrados pelos fantasmas de sua própria crueldade. A vida lhes deu exatamente o que mereciam, um esquecimento miserável. Sua queda serviu como uma lenda local, uma história de advertência contada às crianças sobre os perigos da ganância e da arrogância. Esta história nos deixa uma lição explícita e poderosa. Ela nos lembra que o karma, embora às vezes pareça lento, é inevitável. Aqueles que semeiam o mal, que se alimentam do sofrimento alheio e que acreditam que seu poder os torna intocáveis, um dia serão forçados a colher os frutos amargos de suas ações. A justiça pode usar máscaras inesperadas e chegar de onde menos se espera, mas ela sempre chega. A coragem de uma única pessoa pode ser a faísca que incendeia um império de mentiras. A força não está em oprimir os fracos, mas em se levantar contra a injustiça, mesmo quando se está sozinho. Que esta narrativa sirva como um aviso direto a todos que a ouvem. Nunca subestime a dignidade de quem sofre em silêncio. Nunca julgue pelas aparências, pois o humilde pode carregar a força de um leão e o poderoso pode ter pés de barro. E, acima de tudo, nunca se cale diante da crueldade, pois o silêncio dos bons é o que permite que o mal prospere. A história de Helena nos ensina que, no final, a verdade sempre encontra um caminho para a luz, e a ganância sempre carrega em si a semente de sua própria destruição. O universo tem uma forma de equilibrar as contas, e ninguém, absolutamente ninguém, escapa ao seu julgamento final.